Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Aula 20, continuação do tema toxicofilias dentro da embriaguez, dentro dos agentes químicos, dentro da traumatologia forense. Gente, faltou falar da classificação das drogas. As drogas podem ser entorpecentes, causam obnubilação mental e analgesia. Exemplo, maconha, cocaína e morfina. São exemplos de drogas entorpecentes. Psicotrópicos causam excitação e depressão. Por sua vez, os psicotrópicos podem ser psicoléticos, inibem a atividade mental. Exemplo, tranquilizantes. Psicoanaléticos estimulam a atividade mental. Exemplos, anfetamina e benzedrina. E, por fim, os psicodisléticos que causam alucinações ou alucinógenos. Exemplo, maconha e LSD, e euforizantes, álcool e cocaína. Gente, pouco aparece nas provas aqui a classificação das drogas. No entanto, nós temos que ter consciência que a divisão básica são entre entorpecentes e psicotrópicos. Tudo bem? Se perguntar lá a maconha do que se trata, olha, ela pode ter tanto um aspecto entorpecente quanto psicotrópico. A cocaína, da mesma forma, ela pode ser considerada entorpecente e também psicotrópica. Gente, depende do enfoque que está sendo dado. Se vocês estão prestando a prova para perito químico forense ou perito criminal da área da química ou da biologia, terão que aprofundar esse conhecimento. Agora, para a prova de perito geral ou dentro do edital que trata da embriaguez e das toxifilias, basta saber que existem uma e outra e as drogas podem estar dentro de qualquer uma delas. Certo? Ainda os tipos de drogas, podemos estar falando de entorpecentes opiáceos, exemplo, morfina e heroína. Cocaína, hipnóticos barbitúricos, exemplo, diapazam, gardenal. Maconha, anfetaminas, benzedrina e o benzeno, famosa cola de sapateiro e o lança-perfume. Gente, lembrando aqui que nós estamos falando também de cadeias carbônicas, estamos falando de drogas lícitas e ilícitas e temos a legislação por trás. Aqui, para nós, interessa saber o seguinte: utilização de drogas. Primeiro, se trata de uma embriaguez, nós vamos trabalhar com os conceitos lá da aula de embriaguez sobre fases, tipos, graus e também os tipos, principalmente os tipos de embriaguez. Opa, passei demais. Nós vamos estar falando dos tipos de embriaguez, certo? Nós vamos estar falando dos graus de embriaguez e das fases. Então, concluindo, as toxicofilias estão dentro da embriaguez, que por sua vez estão dentro do estudo dos agentes químicos. Tá, pessoal? E lembrando, o etilômetro eu não consigo aferir nada além de álcool, enquanto que o exame de sangue eu consigo aferir a utilização de outras drogas, certo? O crime lá do artigo 306 do Código de Trânsito vai tipificar como conduta nuclear a utilização de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Que substância psicoativa pode ser essa? Uma droga lícita ou ilícita, certo? Então é isso que nós precisamos ter em mente aqui para o estudo da parte geral. Hoje nós entramos então nos agentes físico-químicos. Então estamos mesclando aqui alguns agentes e, pessoal, mais precisamente nós vamos estar falando das asfixias. E as asfixias mecânicas, ou seja, aquelas que alteram o estado físico-ambiental ou alteram o estado químico do meio ambiente, as constrições de pescoço, as perturbações no mecanismo de respiração ou ainda a obliteração dos orifícios respiratórios naturais. Pode ser qualquer uma delas, tá, pessoal? Muito bem. Então, os agentes físico-químicos, asfixias mecânicas. Certo? E aí nós vamos ter aqui todos esses desdobramentos que nós vamos ver a seguir. Asfixias mecânicas. Alterações no estado físico-ambiental. No que se refere a alterações no estado físico do meio ambiente, nós temos do estado gasoso para o sólido, soterramento.
certo? A pessoa fica soterrada e morre por asfixia. Estado gasoso para o líquido. Afogamento. A pessoa perde o gás oxigênio e entra no meio líquido, morre por afogamento. Então, essas do que se refere às alterações no estado físico e ambiental. Quando nós estivermos falando de alterações químicas no meio ambiente, exemplo, falta de oxigênio, confinamento. A pessoa foi privada de oxigênio. No que se refere ao excesso de monóxido de carbono, asfixia monoxicarbonatada. Gente, asfixia monoxicarbonatada é aquela em que a pessoa fecha, por exemplo, o banheiro e pratica uma incineração em determinado objeto. De plástico, por exemplo, ele vai liberar muito monóxido de carbono, a pessoa vai respirar demais, vai respirar muito monóxido de carbono e vai acabar entrando em óbito, certo? Esta asfixia é muito comum em incêndios. A pessoa não morre carbonizada, mas morre por asfixia monoxicarbonatada, certo? Asfixias mecânicas podem se dar por constrição no pescoço. Quando nós estivermos falando de um laço acionado pelo peso da vítima, estamos falando em um enforcamento. E o enforcamento é comum em suicídios. Pessoal, isso todo mundo sabe. A diferença entre enforcamento, estrangulamento e esganadura é um clássico dos concursos públicos na área de perícia. Em qualquer uma delas, tanto para perito criminal, médico legista, técnico em perícias, sempre aparecem essas diferenciações. Agora, o que pouca gente sabe é que o enforcamento, ele pode sim se tratar de um homicídio. Quando que vai acontecer isso? Quando a pessoa estiver coagida, gente. A pessoa pode praticar um suicídio, mas coagida. Ela pode estar com uma arma apontada na cabeça e imaginar que vai conseguir receber um socorro, então ela pratica o suicídio. O agente que está querendo matar a pessoa, ele faz parecer um suicídio. E aí a pessoa morre por enforcamento, que sim é muito comum em suicídios, mas pode sim se tratar de um homicídio. Então, quando aparecer na prova lá, o enforcamento pode ser um suicídio? Pode. Quando nós, peritos criminais, quando estamos lá respondendo os quesitos do laudo pericial, nós sempre colocamos, é possível, é provável. Essa linguagem não é à toa, ela é utilizada. É porque realmente existe a possibilidade. Nós nunca vamos cravar uma coisa como é. Ela tem o aspecto de. Se nós dissermos que uma coisa é, nós estamos necessariamente afastando as demais possibilidades. Então, o que pouca gente sabe é que uma pessoa coagida pode sim praticar um enforcamento. O laço é acionado pelo próprio peso da vítima. Então, a pessoa pode ser colocada, inclusive, na forca, mas está coagida. Então, lembrem, os sinais, o local de suicídio, ele é muito, muito perigoso, um terreno muito escorregadio. Ele pode sim estar escondendo um homicídio, mas de fato, estatisticamente, ele é muito comum em suicídios propriamente ditos. Certo? Então, a forma da constrição do pescoço é um laço acionado pelo próprio peso da vítima. Existem sinais cadavéricos bem específicos, como o sulco apergaminhado e a interrupção à altura do nó, mas isso nós vamos ver um pouco mais para frente, tá, gente? No que se refere ao laço acionado por força externa, nós estamos falando em um estrangulamento. E aí sim, este é bastante comum em homicídios. Então, o diagnóstico diferencial entre enforcamento e estrangulamento ele é bastante importante para atribuir um grau de probabilidade de ocorrência de suicídio ou homicídio. O estrangulamento é muito raro em suicídios, mas também reforço aqui, gente, ele é possível. E por que ele é possível? Imagine a pessoa que quer se matar, pega um cabo de eletricidade, envolve no pescoço, envolve no pé da cama e começa a girar. Ele começa a girar, e depois não tem força, vai ficando fraco, não consegue voltar. Essa pessoa morre por estrangulamento. Há uma força externa acionando o laço. Não é o próprio peso da vítima, a pessoa está utilizando a força do nó, que está enroscando e depois não consegue voltar.
Ele é muito raro em suicídios, mas não é impossível. E eu já tive a oportunidade de observar um caso destes. A pessoa fez exatamente isso que eu acabei de comentar e depois não conseguiu desfazer, acabou praticando um suicídio por estrangulamento. É bastante raro, eu só vi um caso, não fui eu que atendi e aconteceu há bastante tempo atrás. Mas, enfim, ficou provado que a pessoa conseguiu praticar o suicídio nesta condição. Por fim, pessoal, a constrição do pescoço por mãos e braços, nós estamos tratando de uma esganadura. A pessoa esganou a outra. Isso todo mundo sabe. É óbvio que é um homicídio. Eu não tenho como praticar em mim mesmo uma esganadura. Agora, pessoal, o que pouca gente sabe, não aparece nos livros, é que a esganadura pode também ser praticada por panturrilhas ou pés. Então, eu coloco a cabeça da vítima embaixo da minha panturrilha ou ainda com os dois pés e aperto o pescoço dela. Vai ficar a marca no pescoço. É claro que a pessoa, o agente, o criminoso, ele tem que ter muita força nos membros inferiores. Mas não é impossível, gente. Então, por braços e antebraços, tranquilo. Panturrilhas ou pernas, pela mesma forma mecânica, também é possível a prática da esganadura. O que nós não podemos fazer é confundir o enforcamento com o estrangulamento com a esganadura. Cada uma tem uma forma de acionamento diferente. A esganadura não tem laços. O enforcamento é mais comum em suicídios, o estrangulamento é mais comum em homicídios. Mas o enforcamento pode ser também um homicídio disfarçado. Certo? Então vamos adiante. As asfixias mecânicas, nós podemos também tê-las por perturbações na respiração. E aí nós teremos uma sufocação indireta. Ou por obliteração dos orifícios naturais, tratando-se da sufocação direta. Gente, perturbação da respiração, sufocação indireta. Obliteração dos orifícios naturais, sufocação direta. Gente, sinais externos das asfixias, sinais cadavéricos externos, face cianótica, olhos protusos com petequias. Os olhos protusos são aqueles saltados. As petequias são pequenas pontinhas apergaminhadas na parte branca dos olhos, certo? Nariz e boca com cogumelo de espuma em afogamentos. E a língua procedente, é a língua protusa, a língua para fora. Sinais internos são aqueles que vão ser analisados pelos legistas. Perceberam agora aqui a diferença de criminalística e medicina legal? Sinais internos, sinais externos, vestígios materiais extrínsecos, são observadas no local, exame perinecroscópico. Sinais internos, vestígios materiais intrínsecos, analisados pelo médico legista quando do exame da necropsia. Então, sangue na cavidade cardíaca, congestão visceral, pontilhado avermelhado subpicárdico, são as manchas de Tardieu. Pessoal, as manchas de Tardieu são um clássico das provas de medicina legal. Então, não confundam as manchas de Tardieu com as equimoses subpleurais, as manchas de Pautaf. Aqui o avaliador pode querer confundi-los, certo? As manchas de Tardieu são um avermelhado subepicárdico, sinais externos, da mesma forma que as equimoses subpleuriais. Nós já vimos o que são equimoses. Estas são as manchas de Pautaf. Tudo bem? Vamos adiante. Gente, ainda as asfixias mecânicas vão apresentar sinais específicos, certo? Para cada uma delas. Então, primeiramente, no soterramento, aquela em que a pessoa fica soterrada em meio sólido, vamos encontrar os sólidos nas vias respiratórias, no estômago e no esôfago. Gente, lembrando que os sólidos pode ser terra, mas pode ser também areia, pode ser trigo, pode ser qualquer meio sólido, certo? No afogamento, nós vamos ter a presença de líquido nas vias aéreas, maceração epidérmica, ou seja, a face da pessoa vai apresentar uma maceração. Maceração vai ter implicações lá quando nós falarmos das fases da cronotanagmose e também das fases da
deterioração do corpo humano após o óbito, certo? Então, a maceração epidérmica é um sinal específico de afogamento. Aspecto gigantesco do cadáver decorrente da putrefação, que é outra fase dos sinais cadavéricos. Nós vamos lembrar, então, que a putrefação e a maceração serão vistas mais adiante lá, quando nós estudarmos a tanatologia forense. Ainda no afogamento, além do aspecto gigantesco, cabeça enegrecida, mancha esverdeada na face anterior do tórax e o plâncton nos pulmões. É bastante comum, o plâncton é a vegetação lá subaquática, ela vai estar presente, então, no pulmão da vítima de afogamento. É um sinal específico, então, deste tipo de asfixia. Gente, sinais específicos ainda para o confinamento, ou seja, a falta de oxigênio, não existem. Dependem da perícia do local. Então, a pessoa que morrer confinada, nós vamos depender muito do exame criminalístico, dos exames, dos vestígios materiais extrínsecos ao cadáver, para poder chegar à conclusão de que ela morreu por confinamento. A medicina legal vai ficar muito amarrada, não vai conseguir chegar a conclusões específicas. Asfixia monoxicarbonatada tem sinais específicos. Rigidez precoce, ou seja, a rigidez cadavérica vem antes do tempo que nós vamos ver lá na cronotanagmose. Ainda vai apresentar a face rosada, livores expostas e vermelho claro. O mais comum é roxo. Nós vamos ver isso também lá na cronotanagmose. E, por fim, uma putrefação tardia. A putrefação é um sinal de deterioração do cadáver, que também nós vamos avaliar mais à frente. Por enquanto, fiquem com esses sinais específicos e gravem esses temas, porque aqui, pessoal, nós temos questão certa na prova. As asfixias mecânicas são questão certa na prova. Aqui nós não podemos nos aprofundar muito, temos que estudar com objetividade e com palavras-chave. Então, decorem as asfixias mecânicas que vocês vão ter sucesso na prova. Esta é uma dica que eu tenho certeza que vai ser muito valiosa. Certo? Ainda, continuando, sinais específicos do enforcamento. Sulco oblíquo ascendente e único no pescoço. Apergaminhado. Interrompido à altura do nó. Lembra que eu falei para vocês? E acima da cartilagem tireoide. Diferentemente do estrangulamento, onde nós temos um sulco único, duplo ou múltiplo. Então, enquanto no enforcamento nós temos um sulco único, no estrangulamento ele pode ser duplo, único ou múltiplo no pescoço. Também apergaminhado, mas horizontal, contínuo e abaixo ou sobre a cartilagem tireoide. Então, acima, enforcamento. Abaixo ou sobre, estrangulamento. São sinais específicos lá da necropsia. Ou do exame perinecroscópico de local, certo? Ainda na esganadura, nós temos sinais específicos, equimoses elípticas ou arredondadas. Equimoses nós já sabemos o que são, não se confundem com eritemas nem com outras espécies de manchas. Bilaterais, irregulares e os estigmas unguiais. São as escoriações nas unhas do agressor. Pessoal, lembrem lá que a pessoa que está sendo esganada, a pessoa que está praticando uma esganadura pode conter material genético nas unhas da vítima, material genético da vítima em suas unhas, porque ele está praticando uma esganadura e as unhas podem entrar no pescoço da vítima. Isso quando não estiver utilizando o antebraço, ou a panturrilha, ou ainda os pés. Então, a esganadura com as mãos. Sufusões hemorrágicas difusas e edema traumático no pescoço. São sinais internos. Certo, pessoal? Sinais específicos da sufocação indireta, escorações e fraturas toraco-abdominais e a máscara equimótica. São sinais específicos de sufocação indireta. Pessoal, sinais específicos da sufocação direta são equimoses labiais, lesões dentais na mucosa oral, manchas unguiais na boca e na narina, fraturas de dentes e corpo estranho nas vias aéreas. São sinais internos, certo? O exemplo aqui, pessoal, da sufocação indireta é a utilização de saco plástico, muito comum para a produção de tortura na vítima.
Então, lembrem lá do filme, dos filmes brasileiros que tratam a polícia autoritária praticando uma tortura na vítima, ou tentando praticar um interrogatório autoritário, praticando tortura para a obtenção da confissão da vítima. Então ele coloca lá o saco plástico. Quando a pessoa entra em óbito, trata-se de uma sufocação direta, certo? Então lembrem, a utilização de saco plástico na tortura não é sufocação indireta, é sufocação direta. Estão aqui os sinais específicos e a diferença da sufocação indireta e a direta. Certo, gente? Não vamos confundir, então, os sinais específicos da sufocação indireta com o da direta, certo? Indireta, escoriações e fraturas toraco-abdominais, máscara equimótica. Não se confunde aqui com as equimoses labiais da sufocação direta e as manchas unguiais, fraturas de dentes e o corpo estranho nas vias aéreas, certo? Fraturas de dentes decorrentes da mordida, né, do maxilar. Pessoal, aqui é importante nós destacarmos agora o diagnóstico diferencial de suicídio, homicídio e acidente. Este é o trabalho do perito de campo e o trabalho do médico legista. Diante de uma morte violenta, ou de suspeita de morte violenta, ele precisa dizer se aquela morte foi praticada por homicídio, suicídio ou acidente. E para nós, no estudo das asfixias mecânicas, interessa bastante o estudo do suicídio, certo, pessoal? Nós já falamos aqui que a conduta típica do artigo 29 do Código Penal vai tratar de uma participação como sendo o próprio núcleo do tipo penal. Então, a pessoa está diante de uma participação, mas ela configura a elementar do tipo do artigo 122, lá da participação em suicídio. Vamos falar algumas formas mais comuns de suicídio, outras formas menos usuais, e a questão da psicopatologia forense, ou seja, das doenças mentais que acarretam o suicídio. Vamos ver que não se trata apenas da depressão. A ansiedade também é um fator muito corriqueiro do suicida, e aliás pode ser inclusive mais letal. Vamos ver isso um pouco mais para frente. Parte penal, então. O crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Gente, isso aqui é questão certa nas próximas provas a partir de 2019. Por quê? Porque essa legislação aqui trata dos crimes contra a vida. E os crimes contra a vida são aqueles melhor protegidos pelo ordenamento jurídico penal, já que a vida é o bem jurídico penal melhor tutelado. Ele está no topo da hierarquia dos bens jurídico penais. Nós tratávamos, antes de 2019, apenas da induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Agora nós também temos a figura da automutilação. Antes de 2019, quando alguém induzia, instigava ou auxiliava alguém a cometer suicídio e essa pessoa iniciava a execução do suicídio e não obtinha o resultado, ou seja, não entrava em óbito, não havia pena prevista, não havia como punir a pessoa que induzia, praticava, induzia, instigava ou auxiliava o suicida. Agora nós temos a automutilação. Agora nós temos aqui uma pena prevista se caso o suicídio não se consuma. Artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém, alguma pessoa física, humana, pode ser adulto ou criança, a suicidar-se ou a praticar a automutilação. Tanto faz. Esses joguinhos que aparecem na internet aí, os desafios, a pessoa nem sabe que pode morrer. Então, ou a suicidar-se ou a praticar a automutilação. Ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. A pena foi incrementada aqui pela Lei 13.968 de 2019. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: a mesma conduta, se da automutilação ou tentativa de suicídio restar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Se o suicídio se consuma ou a automutilação resulta a morte, pena de reclusão de 2 a 6 anos, certo? Então o artigo 122 está todo reformado. Nós temos aqui no parágrafo 1º um induzimento, instigação ou auxílio majorado pelo resultado, lesão gravíssima, e majorado pelo resultado morte. Então, antes, nós precisávamos da consumação do suicídio. Agora, não precisa. Basta a indução,
induzimento, instigação para que o crime se consuma. Ou seja, nós estamos diante de um crime formal. Ele não precisa do resultado para a sua consumação, diferente do artigo 121, por exemplo, do homicídio, onde para que haja a consumação do delito, eu preciso do resultado morte. Aqui eu não preciso do resultado. O resultado, ele vai ser agravado. Existe um crime autônomo para cada tipo de resultado. Lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e se o suicídio se consuma ou a automutilação se consuma, uma pena ainda mais grave. Certo, gente? E ainda lembrando que este crime é de competência do Tribunal do Júri. Adiante, nós temos ainda casos de duplicação de pena, por questões subjetivas, questões pessoais da vítima. E temos aí aqui questões relevantes no que se refere se a vítima é menor de idade ou ainda tem outra questão subjetiva da vítima. Gente, questão do concurso de pessoas vai dizer o seguinte: quem de qualquer modo, artigo 129 do Código Penal, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas, participação de menor importância e circunstâncias incomunicáveis. Por que eu estou falando isso? Pessoal, quem concorre para o crime, participação de menor importância, nós estamos falando em coautoria e participação. Só que no artigo 122, a conduta típica já é uma participação, induzimento, instigação ou auxílio. Certo? Então, nós falávamos aqui que o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrária, o que é o caso do artigo 122, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. O que ocorre é que este crime aqui do artigo 122, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, não pode ser tentado. Por quê? Ou é difícil a prova da tentativa. Por quê? Porque apenas na indução, instigamento, auxílio, a pessoa, independentemente do resultado, já consuma o delito. É um crime formal. Certo? Então lembrem, não se trata da causa de diminuição de pena aqui, gente, do artigo 29. Nós estamos falando de uma participação enquanto conduta nuclear. É uma exceção, portanto, ao artigo 29. Então, estou dando uma dica aqui de Código Penal, de Direito Penal, mas pode estar misturada. Lembrem, a tendência nos editais é a mistura da legislação penal com a legislação, com a prova de medicina legal. Certo? Formas mais comuns de suicídio, enforcamento. Isso aqui são estatísticas minhas, tá? De maio de 2018 a maio de 2019 na região metropolitana de Porto Alegre. Suicídio, enforcamento, mais de 80%. Por arma de fogo, 15%. Precipitação, 4,9%. Envenenamento, 0,1%. Muito raro, tá, gente? Lembra que nós vimos lá a questão do veneno. Pessoa auto-ministrar veneno, 0,1%. Precipitação é aquela que a pessoa se joga de uma altura considerável e vai acabar recebendo lesões incompatíveis com a vida, principalmente quando bate com a cabeça, né? Arma de fogo bastante comum, até 15%, mas nada supera o enforcamento. Certo, gente? Então percebam aqui como o estudo das asfixias mecânicas são importantes para o estudo do homicídio, muito embora uma arma de fogo também tenha. O problema é que nem todo mundo tem acesso à arma de fogo, então vejam o perigo. A arma de fogo é mais letal, o problema é mais fácil a consumação do delito. O problema é que nem todo mundo tem acesso à arma de fogo. Quanto maior o acesso, talvez maior fossem as ocorrências de suicídio por arma de fogo. Questão aqui, gente, nós temos a questão do exame de chumbo, bário e antimônio nos dedos da vítima, para saber se ela mesma manuseou a arma de fogo nas últimas 4 horas. Lembram lá que nós vimos a questão das lesões causadas por arma de fogo. E, por fim, o enforcamento, então, e a sua diferenciação para o estrangulamento, esganadura e as causas de suicídio. Eu diria para os senhores que nem tem como colocar aqui estrangulamento, esganadura como formas de suicídio, porque não se tratam, nem sequer representam 0,1%. Certo? Formas menos visuais, portanto, o estrangulamento, já falamos, utilização de gás. O pessoal que pesquisa na internet vai encontrar lá uma forma de suicídio onde a pessoa se tranca no banheiro e liga o gás. E aí vai acabar respirando, vai acabar morrendo por falta de oxigênio ou por
excesso de monóxido de carbono, certo? A arma branca é bastante comum na Europa, mas muito raro aqui no Brasil. Questão do duplo suicídio, pessoal, o suicídio romântico. A pessoa vai lá e uma mata a outra com arma de fogo ou com outra forma, mas a pessoa não tem coragem de fazer sozinha, então encontra um parceiro para tal. Ainda asfixia com saco plástico. Lembrando para os senhores, eu falei lá que a sufocação direta, vai se dar através do saco plástico. Pois é, isso pode ser uma causa de suicídio. E por fim, pessoal, o suicídio harakiri, que é um instrumento cortante pelo abdômen. Houve 4 casos em 40 anos na Itália. Mas, enfim, fica o destaque aqui do suicídio harakiri, que mata por um instrumento cortante no abdômen. É muito difícil, muito raro. E só foram registrados 4 casos na Itália em 40 anos. Mas colocando aqui apenas para ilustrar a nossa aula. Certo? Por fim, gente, não menos importante, vamos tratar da questão da psicopatologia e o suicídio. Gente, nós vamos encontrar na literatura da história do suicídio questões relacionadas ao suicídio filosófico, a pessoa entra em contradição consigo mesma, suicídio romântico, questão lá do duplo suicídio, suicídio eutanásico, a pessoa fica com pena do paciente, o médico, e acaba desligando os aparelhos, ou suicídio político, lembrem lá de Getúlio Vargas, saio da vida para entrar para a história. Existem muitas causas. O que eu quero trazer para vocês é que tanto dos transtornos de estresse pós-traumático, como os transtornos de ansiedade, transtorno de depressão, podem estar associados ao suicídio. Muitas pessoas falam em depressão e esquecem da ansiedade. A depressão, a pessoa vai procurar formas mais comuns de suicídio, enquanto que na ansiedade nós podemos estar falando aí de uma precipitação. O ansioso entra na crise e acaba se jogando de uma altura muito alta, muito considerável, enquanto que o depressivo acaba procurando utilização de drogas, acaba procurando o enforcamento, acaba escrevendo a carta de despedida. O que eu quero dizer para os senhores é que os vestígios podem estar presentes muito mais relacionados à depressão, e o ansioso acaba que a gente nem sabia que ele estava querendo se matar. Mas existe essa forma, pessoal. No aspecto do suicídio por precipitação, nós temos quase 5% dos casos em um ano, é bastante considerável. E essas pessoas depois ficou constatado que elas tinham um diagnóstico de ansiedade. O estresse pós-traumático, a pessoa pode se suicidar culposamente, né? A pessoa se suicidar culposamente, ela está lá tendo uma crise de estresse e acaba achando que está em uma empreitada e acaba, de uma certa forma, criando uma cilada para si mesma. Então lembrem, pessoal, principalmente médicos legistas, estão fazendo prova para o concurso da área da psiquiatria. Suicídio está associado muito estatisticamente à depressão, mas nós temos também questões de ansiedade e de transtorno de estresse pós-traumático. E também temos questões internas que não estão relacionadas com patologias, mas sim com estados emocionais, questão da filosofia, a pessoa entra em contradição consigo mesma, com o mundo, a pessoa pode estar apaixonada, a pessoa pode estar com uma patologia incurável, a pessoa pode estar em um cargo político, pode estar imbuída de um sentimento político, um sentimento de nacionalismo que faz com que ela não queira ser tida como alguém nocivo à nação, então ela prefere sair como Getúlio Vargas, sair da vida para entrar para a história. Pessoal, aula que vem, agentes biológicos.